Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos aqui abençoados de volta. Desculpa aí ter demorado aí para botar um vídeo novo aí. É que esse negócio de final de ano eu me desloco, né, da minha casa. Esse ano eu fui para casa do meu filho. Então aqui em casa, na minha casa, tem todos os meus aparatos, né? Tem o meu canto, tem o meu computador, né? Tem aí meu celular aí, né, que eu uso só para isso, só para gravar. Então, na casa dos outros não tem, né, esse cantinho, né? Tem que ter o silêncio, né, para poder fazer uma boa gravação, né? Então, abençoados, estamos de volta aí com mais um estudo aí. Vamos iniciar esse ano aí, né, batendo mais firme aí, né, no sistema, porque para a gente poder levar essa graça de Deus, né, mais a fundo aí, para que mais pessoa possa entender, que mais pessoa possa aí se libertar, né, desse regime religioso que vem a cada dia aí, fazendo pessoas sofrer, fazendo pessoas perder tudo dentro de igreja. Tem pessoas que estão perdendo tudo dentro de igreja. Essa falsa fogueira santa faz muitas pessoas perder tudo dentro da igreja. Esse falso pagar de dízimo, isso mesmo, é falso. Não existe nenhum mandamento para cristão pagar dízimo. Não existe ordenança nenhuma. Não existe nenhuma obrigação. Amém? Nós, na graça de Deus, às vezes precisamos de ajuda. Então, junta ali, né, 3, 5 irmãos e doam dinheiro, doam para que possa ser pago um aluguel, uma luz, ou comprar qualquer coisa que precisa ali para, né, a nossa reunião ser uma reunião, né, boa, agradável. Então é assim que nós temos que fazer. Ensinar os abençoados. Não, dízimo não é uma obrigação para cristão. Não é uma obrigação. Jesus nunca mandou cristão pagar dízimo. Nunca deu nenhuma obrigação para cristão pagar dízimo. E muitas pessoas estão se perdendo nesses, né, covil de lobos, vamos dizer assim, porque estão lá perdendo tudo. Estão lá sendo fraudadas, estão lá sendo extorquidas. Esses tais pastores estão praticando estelionato dia após dia. E é preciso a gente esclarecer essas coisas. É preciso mostrar dentro da palavra de Deus, né, a verdade para o povo de Deus. Então eu botei no tema desse estudo de extorsão e estelionato em nome de Deus. Que lhe usam isso em nome de Deus. A extorsão, eu anotei aqui, peguei lá do livrinho, né? E está escrito: a extorsão, a vítima despoja do seu patrimônio contra a sua vontade, causada por violência ou grave ameaça, difamação ou algum escândalo envolvendo a vítima para forçá-la a entregar os seus bens, o seu dinheiro. No caso aqui espiritual, né, a vítima entrega, né, o seu dinheiro, o seu dízimo, por causa de também a violência da palavra, porque é uma palavra de maldição que é dada. Então existe uma violência na palavra, existe uma ameaça na palavra. Amém? Então a pessoa entrega os seus bens por forte ameaça, porque você não der o seu dízimo, você está roubando a Deus. Se você não der o seu dízimo,
o gafanhoto, que eles chamam de diabo, vai entrar na sua casa, vai devorar os seus bens na sua casa, né? Vai fechar a porta do seu emprego, vai te colocar uma doença. Isso tudo nós vamos ver hoje, no vídeo que eu vou colocar aqui para os irmãos ver. Que isso é ensinado nesse covil de lobo. E nós, da graça de Deus, temos que vir aqui, temos que dar nossa cara aqui e mostrar dentro da palavra que isso é mentira. Isso é falácia religiosa. O estelionato é a mesma coisa. A vítima quer entregar os seus bens, né? Enquanto a extorsão, a vítima não quer entregar os bens, não quer entregar o seu dinheiro, mas é forçada por causa da ameaça, da violência da palavra, do medo que é empregado neles, nas palavras de maldição que é empregado. Mas no caso do estelionato, a vítima quer entregar o seu bem, o seu dinheiro, o seu objeto. Tem gente que dá uma casa, dá um carro, porque foi induzida, diz aqui, ou mantida em erro pelo agente, mediante o emprego da fraude. O agente aqui, como estamos falando de coisas religiosas, o agente aqui é o chamado pastores, porque eu praticamente acho que nenhum homem na terra, nenhum homem merece esse título de pastor. Pastor é Deus que está no céu. O próprio Cristo em carne, o Yahshua em carne, ele disse: é o Pai que está no céu. Ele é o pastor, ele é o mestre, ele é o Pai. Amém? É Deus que está no céu. Em carne, o homem carnal não merece esse título. Não somos dignos para receber esse título. Que estamos em carne, somos falhos. Amém? Muito menos então um pastor do sistema. Muito menos então um pastor do sistema religioso, que faz fraude na palavra, para mediante essa fraude, né, extorquir e praticar o estelionato em cima do povo de Deus. Todos esses chamados pastores que usam esse método para cobrar o dízimo e ofertas do povo de Deus estão praticando extorsão e estelionato. O Deus deles é mamão, é o dinheiro, é a riqueza, é obter bens e bens e bens, e estão ficando cada vez mais ricos, né? E os pobres cada vez mais pobres. Eles estão praticando, extorquindo, praticando fraude na palavra, invertendo a palavra da verdade para os seus próprios bens, seus próprios benefícios, fraudando a palavra para extorquir e praticar o estelionato. Mas se você, abençoado que está me ouvindo aí, anseia a verdade, anseia pela verdade, fique conosco aí. Fique conosco aí, que aqui nesse canal nós mostramos a verdade. Se inscreva aí no canal, se é a primeira vez que está me ouvindo. Se inscreva aí para participar dessa família MDCG, para que nós possamos estudar junto aí, que quando eu mostro essas coisas na palavra para os irmãos, eu também estou aprendendo junto. Primeiro eu tenho que estudar a palavra para depois passar para os irmãos. Então eu também estou estudando junto com vocês. Então vem estudar junto conosco. Se é a sua primeira vez que está me ouvindo, se inscreva. Se já é inscrito, indique mais pessoas aí para se inscrever. Amém? Bom, abençoados,
aonde chega as artimanhas desses tais pastores para se enriquecerem, opa, embolou aqui, para se enriquecerem na ignorância do povo de Deus. Quando eu falo ignorância, perdão, meus amados, não estou ofendendo ninguém. A ignorância que estou falando da falta de conhecimento bíblico. Uma vez que você acha que você tem que dar o dízimo porque o pastor falou, é uma ignorância religiosa sua. Porque não existe nenhuma obrigação para você cristão pagar dízimo. Uma vez que você acha que existe o inferno e o céu e o inferno, porque o seu pastor te ensinou, é uma ignorância sua. Porque o inferno é sepultura. E todos nós vamos para a sepultura. Eu tenho que ficar nessa igreja, não posso sair, senão eu posso atrair 7 demônios, posso ir para o inferno, porque o pastor ensinou isso. Não, isso é ignorância religiosa sua. Está entendendo? Não estou chamando ninguém de ignorante. Estou falando da ignorância religiosa. Porque é implantado na mente de vocês uma falsa fé, uma falsa palavra, um falso conhecimento de Deus. Eles fazem isso por quê? Porque querem enriquecer à custa de vocês, povo de Deus. É a máxima de Maquiavel. Maquiavel era um filósofo que dizia que um povo instruído não pode ser dominado. Então, esses cidadãos usam a máxima de Maquiavel, né, para não procura não instruir vocês na palavra da verdade, mas instruir vocês naquelas palavras que eles querem, que eles faz fraude, manipulam para os bem-querer deles, extorquindo, manipulando, enganando, praticando o estelionato no povo de Deus. Eu vou colocar um vídeo aqui, abençoados. Preste atenção. E vou fazer depois comentários sobre esse vídeo. Vamos ver esse vídeo por etapas e vamos fazer comentários sobre esse vídeo aqui. Amém? Preste atenção aí. Deus. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Deus quer que você faça investimento de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Você vai investir na obra de Deus. E diz que você vai investir na obra de Deus. Amados, a obra de Deus, ela já foi concluída. A obra de Deus já foi concluída. A Bíblia diz que a obra de Deus já foi concluída de antemão, para que nós hoje venhamos viver reinando em vida, na obra já de antemão preparada. E Deus, onde está escrito isso, que Ele te pede para investir? Aonde? Isso era para o povo judeu. O povo judeu tinha que investir no templo de Deus, a tenda, e depois no templo, quando o templo foi construído. O povo hebreu juntava todas as tribos e pegava os seus dízimos e levavam lá para os levitas, para o depósito do templo, e lá era distribuído, né, tanto alimentos da lavoura, dos pomares, como animais, que era usado para o sacrifício do templo. Amém? Não existe nenhuma ordenança, nenhuma obrigação para o povo de Deus cristão, o povo que segue a Cristo. Não existe nenhuma obrigação, nenhum mandamento para vocês darem os seus dízimos. Amém?
Era mais bonito o que ele disse, se ele falasse: eu preciso que vocês invistam, né, na minha igreja. Era mais bonito isso. Ficaria mais bonito isso do que usar o nome de Deus, né? Por isso que o título desse estudo é Extorsão e Estelionato em Nome de Deus. Se você quer ajudar o local onde você se reúne, se for em graça, muito melhor ainda, porque você vai estar ajudando uma coisa que está te ensinando a verdade. É válido. É válido. Mas você não pode dar mediante ameaça, mediante medo. Se você não der o dízimo, está roubando a Deus. Se não der o dízimo, o gafanhoto. Isso são conversa fiada. A Bíblia não ensina sobre isso. Amém? 2 Coríntios 2:17, Paulo dizendo aos coríntios, ele diz: ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus. Um pregador que pede você para ajudar, né, na obra de Deus, porque ele está pregando a palavra, você ouviu a palavra, agora você tem que pagar. Então ele está pregando no intuito de ganhar em cima do que ele está pregando. A palavra não é dele, é de Deus. Amém? A palavra de Deus, não é dele. Você não tem que pagar a Deus porque você não tem dívida nenhuma com Deus. Nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não há dívida. Amém? A dívida já foi paga. E Paulo diz que nós, dizendo a ele que era pregador da graça de Deus, e dizendo àqueles seguidores deles que seguiam a graça de Deus, ao contrário de muitos pregadores, nós não somos mercenários da palavra de Deus. Nós, pregadores da graça de Deus, nós que pregamos a graça pura e genuína de Deus, não somos mercenários da palavra de Deus. Amém? Então, o pastor vai fazer uma palestra usando a palavra de Deus, aí você tem que pagar. O pastor acabou de fazer reunião, pode depositar as suas ofertas aqui na caixinha, seus dízimos. É como se estivesse cobrando a palavra que ele deu para o povo. Isso é mercenário, isso é ser um mercenário. E Paulo está dizendo aqui, ao contrário de muitos pregadores que tem por aí, do sistema religioso, nos covios de lobos, nós, pregadores da graça, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciando Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Porque Deus não está lá distante e nem ali do lado. Não, Deus não está nem distante e nem do lado. Deus está dentro de cada um de nós. Então tudo que nós falamos, Deus está presente. Quando falamos a palavra de Deus, Deus está presente. Quando pregamos a verdade, Deus está presente. Como falando a mentira, Deus também está presente. Não esqueça disso. Então Ele sabe todas as coisas. Mas se você tem que pagar para ouvir a palavra que é de Deus, que não é do pastor, mas de Deus, esse pastor se enquadra como um mercenário. Você não tem que pagar a sua oferta, o seu dízimo, toda vez que for lá ouvir o pastor. Amém?
Eles cobram o dízimo todo mês, né? Lá, o dízimo verdadeiro é de 3 anos. Todo domingo, quando você vai na igreja, você paga a sua oferta. Então aparece que você está pagando para ouvir a palavra de Deus, que é gratuita, é de graça, é gratuita. Amém? Então ele está pedindo empresários, né, fazendeiros. Então é como se a pessoa estivesse pagando para ouvir a palavra de Deus. Mateus 10:8 diz: vocês receberam de graça deem. Receberam a palavra da verdade de graça. Então de graça vocês têm que passar essas palavras para outros. Deus te cobrou para te dar a palavra dele. Ele te salvou de graça. Pela graça sois salvos. De graça ele dá o conhecimento para você ser salvo. Salvo de quê? Salvo da mentira, salvo da enganação, salvo da extorsão, salvo dos estelionatários que estão aí fraudulando a palavra de Deus, agindo como mercenários da palavra de Deus. Pela graça vocês são salvos dessas coisas. E você recebeu essa maravilhosa palavra de graça também dá. Amém? Vamos ver mais os vídeos aqui. Ah, mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo. Você tá devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele árvore que não podia mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. Aí começa a ameaça. Começa a ameaça. Se você mexer nos dízimos, Deus te faz você perder os privilégios. Como Adão e Eva foi expulso do jardim, do paraíso, dos privilégios. Começa a ameaça aí. Aí começa a ameaça. Para começar, abençoados, dízimo não era dinheiro. Segundo, não era para Deus. Não era para Deus. O dízimo aqui era alimentos da lavoura, do pomar, dos animais. Deus é espírito, não precisava comer essas coisas. Então, não era para Deus. Deus constituiu esse mandamento para o sustento dos sacerdotes, dos levitas, que eram trabalhadores do templo, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que viviam no meio deles. Quando Moisés saiu do Egito, muitos egípcios seguiram Moisés. Muitos egípcios foram embora com eles, para viver no meio deles. Abraçaram a crença deles, o Deus deles, e seguiram com eles. Mas eles não poderiam ter terra na família de Israel, né? Ele não poderia ter herança no meio da família de Israel. Como que eles iam sobreviver? Então Deus constituiu esse mandamento para sustentar os estrangeiros, os órfãos que perdiam mães, pais, viúvas que muitas vezes perdiam maridos nas guerras, porque eles tiveram muitas guerras nas suas peregrinações, enfrentaram muitos povos, muitos homens morriam, muitas mulheres ficavam viúvas, muitas crianças ficaram órfãos. Então o dízimo era para eles, para sustentar os órfãos, as viúvas, o estrangeiro. Esse dízimo também era uma paga pelo serviço dos levitas, que eram os trabalhadores do templo, para os sacerdotes e para os sumos sacerdotes. Não era de Deus, não era para Deus. Deus não precisava disso. Hoje eles invertem isso, diz que
Não, hoje é dinheiro porque hoje não somos agricultores. A maior parte hoje vive na cidade, não tem como plantar. Então, como vai dar o seu dízimo? Tem que ser dinheiro. Isso eu estou repetindo. Um irmão do sistema falou para mim. Mentira, engano seu, meu irmão. Naquele tempo já existia dinheiro, sim. Mas Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não estava preocupado com o dinheiro daquele povo. Deus não está preocupado com o seu dinheiro hoje. Quem está preocupado com o seu dinheiro são esses pastores, bispos, padres, que estão se enriquecendo a cada vez mais. Suas igrejas estão cada vez mais, maravilhosas por causa do dinheiro de vocês. Que muitos de vocês às vezes deixam de pagar uma conta. Muitos de vocês deixam de comer um alimento bom. Deixam de comprar uma coisa boa para os seus filhos para darem para esses mercenários. Fraudulentos, enganadores, deturpadores da palavra de Deus, que querem extorquir e usar de estelionato contra o povo de Deus. Números 18, 21, a palavra nos diz que eis que aos filhos de Levi, dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel. Dos filhos de Levi, os pastores não são filhos de Levi, os bispos não são filhos de Levi, os padres não são filhos de Levi. Eles não podem, não têm direito nenhum. Não existe nenhum mandamento para eles cobrarem os seus dízimos. Não existe nenhum mandamento para vocês, cristãos, darem seus dízimos para eles. Eis que aos filhos de Levi, aquele povo que era da família de Levi, que era da tribo de Levi, que era a tribo escolhida para ser sacerdotes. Amém? Para eles foi dado por herança todos os dízimos arrecadados em Israel. E por que Deus fez isso? Em compensação do seu serviço, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. Aqui é a tenda porque ainda não existia o templo de pedra, né? Era uma tenda que fazia no deserto. Por isso fala tenda do encontro. Não existe nenhuma ordenança ou mandamento para cristão pagarem os seus dízimos. Amém? Todos os pregadores que cobram os seus dízimos, suas ofertas, são estelionatários, são falsos pastores, são fraudulentos. Usa a palavra de Deus e para fraudar de acordo com a vontade deles, de acordo com aquilo que vai beneficiar eles, para obrigarem os irmãos a pagarem os seus dízimos e suas ofertas. E os dízimos e as ofertas era para os sacerdotes levitas. O mandamento de dízimo acabou. Já sabe quanto tempo que isso acabou? Há 1950, estamos em 2024. Já fez 1954 anos atrás. Olha quanto tempo já se encerrou esse mandamento. E até hoje estão cobrando dízimo de vocês. 1954 anos atrás, quando Roma invadiu Yal-Shalom, Jerusalém, lá no ano 70, né, pelo comandante Tito, o príncipe Tito, amém? Ele invadiu Jerusalém em 70 DC, destruiu toda a cidade, destruiu todo o templo. Na queda do templo, se encerrou-se esse mandamento da lei, o mandamento do dízimo e todos os mandamentos da lei. Sem templo, sem sacerdote, se encerra o mandamento do dízimo e os mandamentos da lei de Moisés.
porque muitos dos mandamentos só poderiam ser praticados no templo. Amém? Sem o templo. Se você deixar de praticar um só mandamento, você está anulando todos. Amém? Você se torna transgressor. Amém? E Paulo, por isso Paulo diz em Hebreus 7, 18, 19, ele diz: a ordenança anterior é revogada porquanto era fraca e inútil. Qual era a ordenança anterior? Lei de Moisés. Então diz que a lei de Moisés é revogada. No nosso caso já foi. Paulo está falando aqui que ela naquela época, estava sendo. No nosso caso hoje, né? 1954 anos já passados, já foi revogada, porquanto era fraca e inútil. Revogar significa deixar de vigorar, deixar de ter valor legal. Por que ela deixou de ter valor legal? Porque ela deixou de valer. Porque a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. Sendo introduzida uma esperança superior, então ela foi substituída por uma esperança superior pela qual nos aproximamos a Deus. A esperança superior é a graça de Deus. Então, abençoados, a lei já foi revogada. Então, esses pastores, esses bispos, esses padres, né? Não falando mal da pessoa deles, estou falando sobre, né, o título incumbido a eles. Estou falando sobre a palavra errada que eles ensinam. Hein? Eu não estou falando sobre a pessoa deles, mas a coisa errada que é ensinada. Não, a nossa luta não é com a carne e sangue, mas com a coisa errada que esses principados, esses potestades ensinam. Principados são os senhores da palavra, que eles acham senhores da palavra. Potestade, porque eles se acham os poderosos da palavra. Os poderosos que têm conhecimento. Quando uma pessoa com menos instrução venha e rebate com eles na palavra e mostra que eles estão errados, eles ficam furiosos. Porque se acham os senhores, os príncipes, né? E os potestades são os poderosos da palavra. Mas eles não são filhos de Levi, como diz em Números 18. E somente aos filhos de Levi foi dado a herança de receber dízimos do povo de Israel. Números 18, 21. Eles não são filhos de Levi. Eles não são da família de Levi. Fujam dessas artimanhas. Não deixem ser enganados. Amém? Fujam dessas ameaças. Porque eles ameaçam a pessoa. Olha só como é que é a ameaça. Ouve aí. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. Por que eles não perdem o deles? Por que eles não perdem o privilégio deles? Hã? Eles botam medo no povo. O povo dá. Mas eles mesmo nem creem no que estão falando. Porque se eles crescem no que eles estivessem falando, eles não tocavam. Mas eles tocam. Por isso estão cada dia mais ricos. E o povo de Deus cada dia mais pobre. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar.
Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo. Essa é a ameaça. Vai começar a andar doente, as portas vão fechar. Então o povo, com medo dessa ameaça, isso é extorsão. É extorsão isso. É quando você não quer dar um bem, um dinheiro, mas dar por causa da ameaça. Amém? Isso é extorsão. Quando você pega uma palavra, inverte essa palavra para, por exemplo, dizendo que vocês têm que pagar o seu dízimo, é estelionato. Estão obtendo o seu dinheiro na enganação. Porque a Bíblia não diz que cristão tem que pagar dízimo. Não existe mandamento para cristão pagar dízimo. Quantos não têm alegria dentro da casa de Deus? Se é a casa de Deus e você não tem alegria, não tem satisfação, analise esse conceito. Que casa de Deus é essa? Eles dizem que nós somos... Não dá ouvido que esse povo da graça, porque é obra de Satanás. Bom, nós pregamos a verdade. Nós dissemos para você não temer o inferno, porque o inferno é sepultura. Todos iremos para a sepultura. O que fala a verdade, o que fala mentira, o rico, o pobre, o gordo, o magro, o branco, o negro, todos iremos para a sepultura. Todos. Então não temam ir para o inferno, porque o inferno é sepultura. Eles não. Eles dizem que existe um inferno, tormento eterno, que você vai ficar ardendo no fogo eterno, mentindo para vocês. Então onde está o diabo? Está aqui ou está lá? Me diz, analise. Nós da graça dissemos que dízimo era para os sacerdotes levitas. Amém? Dízimo era para os sacerdotes levitas. Nenhum irmão que me segue no ministério MDCG é obrigado, mediante a palavra, mediante extorsão, a me pagar os seus dízimos. Não é obrigado, porque não existe obrigação nenhuma testamentária para isso. Não existe obrigação testamentária para cristão pagar seus dízimos. Eles já dizem ao contrário. Diz que se você não derem seus dízimos a eles, igual ele falou aqui agora, vai começar a andar doente, as portas começar a se fechar, né? Dizem que está roubando a Deus, dizem que o diabo, que é o gafanhoto, eles chamam de diabo, vai entrar nas suas casas e devorar os seus bens. Onde está o diabo? Lá ou aqui? Quem é o diabo? São os pregadores da graça ou os pregadores, né, do sistema religioso, que fica cada dia mais fraudando a palavra, extorquindo e praticando estelionato contra o povo de Deus? Saia desses covil de lobo, abençoados. Não temam. Muitos têm medo. Não, se eu sair, vou atrair 7 demônios. Vou para o inferno, de noite, ranger de dentes. Você é um espírito. Você não sente dor. Você não pode ranger de dente. Até porque esse inferno de tormento eterno não existe. Era uma alusão que o povo judeu usava, uma figura de linguagem para se referir ao Gen Inon, o Vale dos Filhos de Inon. Amém? O Vale dos Filhos de Inon era um local onde era feito o sacrifício lá ao deus Moloque.
depois que o rei Josias acabou com o sacrifício, lá virou uma lixeira pública. É uma alusão a esse local, que já não existe mais. Não deixem ser enganados. Paulo de Tarso falou isso, Cristo falou isso. Não deixem ser enganados. Muitos falsos profetas virão e enganarão o povo de Deus. É o que está acontecendo. E o povo de Deus está sendo extorquido. O povo de Deus está sendo enganado. O povo de Deus está ficando muitos loucos, muitos ficando doentes, muitos entristecendo e desanimando dentro da casa chamada casa de Deus. Se é a casa de Deus, você deveria estar feliz, alegre. Se você não está, tem algo errado aí, abençoados. Tem algo errado aí. Fala que nós somos do diabo. Preste atenção, onde está o diabo? Está aqui ou está lá? Amém? O diabo é fictício. Eu estou te falando só para você ter uma noção. Que o diabo vive pecando desde o início. Não é isso que a palavra diz? Se nós falamos verdade e eles falam mentira, onde está o diabo? Amém? Então, abençoados, rende a palavra da verdade. Rende-se a palavra da graça de Deus. Venha participar conosco. Se inscreva no nosso canal. Tem vários vídeos aí. Venham estudar esses vídeos. Venham praticar a graça de Deus na sua mente, no seu coração, no seu espírito, no seu dia a dia. Se inscrevam, aprendam e passem para mais pessoas essa palavra maravilhosa da graça de Deus. Se rende à palavra de Deus. Não se rende às palavras de derrota. Não se rende à palavra de perseguição. Não se rende à palavra de medo, de ameaça. Não se rende a esses tais pastores, servos de mamão, servos da riqueza, servos do dinheiro, que não conhecem nada de Deus. Fujam desses covil de lobos. Amém? A Bíblia chama de cães cegos, guias de cegos. Eu vos convido, abençoados, que estão me ouvindo aí, a vir participar dessa família MDCG conosco e com os irmãos que me seguem, para que nós juntos possamos aprender e estudar a cada dia a palavra da graça do Cristo glorificado, para nos libertarmos, né, dessas falácias religiosas, desses fraudadores, desses mercenários, amém? Que estão extorquindo o povo de Deus a cada dia, praticando estelionato a cada dia, fraudando a palavra. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você tem que ter fé na graça de Deus para ser salvo. Salvo de quê? Desses lobos, desses cão gulosos, que não lhe ensinam a verdade, mas a cada dia fazem suas artimanhas para ganhar benefício em cima de vocês. Amém? Fico por aqui. Declaro a mente de Cristo em todos vocês, para que vocês venham entender e compreender. Ouça esse vídeo uma, duas vezes, acompanhe nas suas Bíblias, raciocine, use a sua mente de Cristo que tem em você. A Bíblia diz que vós tem da mente de Cristo. Então use essa mente de Cristo. Amém? Ore a Deus e peçam esclarecimento e crescimento espiritual na graça de Deus, para que você possa aprender a cada dia. Aprenda conosco, tem vários vídeos aí no nosso canal. Se inscreva, venha participar conosco dessa família. Você que já é inscrito, convide mais pessoas. Amém? Muito obrigado, até a próxima. Graça e paz.